Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo em paz, imperadores. Imperadores, mais uma live das 3 da manhã, né? 3 horas da madrugada. Hoje é a 39ª live das 3 da manhã, ou seja, são 39 dias que eu venho aqui falar da palavra para você e para mim. Principalmente para mim, né? Bom dia, Claudinha. Claudinha, seja bem-vinda, hein? Hoje é o 39º dia, Claudinha. São 39 dias que nós estamos aqui lendo a palavra, né? E não podia ser diferente, não podia começar sem falar que o objetivo é fazer com que a mentalidade que você tem hoje não é a mentalidade que você terá amanhã. Para isso precisamos fazer alguns ajustes. O primeiro ajuste é entender que você nasceu para liderar, ser campeão, ser vencedor. E que não importa o que aconteceu, olhe para frente, porque as coisas vão mudar se você tomar a decisão de mudar, né? E a decisão número 1 é o seguinte: sou imagem e semelhança do Senhor. Se eu sou imagem e semelhança do Senhor, todas as coisas boas cooperam para mim. Segundo, preciso entender que Deus me criou para ser cabeça, não para ser cauda. Terceira coisa, Deus também, por ter me feito a sua imagem e semelhança, Ele me fez para liderar, imperar, governar. E por que você me fala isso, Silvestre? Vai lá no início da Bíblia. Vai lá em Gênesis, quando Deus criou o homem. Vê a ordem que Ele deu. Então você e eu nascemos para ser imperadores, para ser governadores, para ser líderes natos. E pelos problemas que nós passamos durante uma vida, nós deixamos de acreditar que somos verdadeiramente líderes e deixamos de acreditar que somos capazes de ter e fazer coisas extraordinárias. E então, esse é o propósito dessa live, fazer com que venha o despertar da liderança. E o outro objetivo principal é a minha entrega às 3 da manhã. Porque eu podia fazer essa live em qualquer horário, mas às 3 da manhã é um voto pro Senhor, tá bom? E então vamos lá. Hoje nós vamos falar. Na verdade, vamos terminar a parte do Levítico, o terceiro livro da Bíblia, né? E vamos entrar no quarto, que é o número, né? O quarto livro da Bíblia de Moisés, Números, tá? E pra gente começar, vamos fazer uma oração para o Senhor dar entendimento e sabedoria pra gente. Então vamos lá. O Pai amado, em nome do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, em nome de Jacó, Abraão, Isaac, eu te peço liberdade e autoridade para falar da tua palavra, meu Pai. Mas que não seja eu, mas seja o Senhor falando na minha boca, meu Pai. Me dá entendimento, sabedoria, abre a visão. Abre, meu Pai, a visão das coisas que eu não consegui entender, meu Pai, para que as pessoas que estão do outro lado, ouvindo, assistindo, entendam. Ó, Pai amado, querido, eu te clamo, meu Pai. Dai paz no coração daquelas pessoas que têm ansiedade, depressão, insônia, aquelas pessoas que pensam em se matar. Acalma o coração delas e coloca o coração delas voltado a Ti, meu Pai. Eu te peço, Pai, abre nosso entendimento. Muito obrigado por hoje ser o nosso 39º dia dessa live, meu Pai. Obrigado por me acordar, obrigado por ter me feito levantar e vir aqui falar da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abre a nossa visão. Amém? Amém. Vamos lá, né? Então, pra gente começar, só limpar aqui porque você sabe, né? 3 horas da manhã, a guerra é grande, mas pode ter certeza que a vitória é certa. E nós vamos começar falando sobre os castigos da desobediência. Tá lá em 26, Levítico 26, 14. Mas, se não me ouvirdes, não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente,
que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-eis contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecem assenhorear-se a vós, e fugirei sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isso não me ouvides, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais. Por causa dos vossos pecados, quebrantarei a soberba da vossa força, e vos fareis que o céu seja como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfinharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. 23. Se ainda com isso não vos corrigides para volverdes a mim, porém andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós, reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos, que nela morarem. Espalhar-vos-eis por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias de sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Neste tempo a terra descansará e folgará no seu sábado. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tão ansiedade na terra dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge de espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante de vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Olha como o Senhor vai perseguir aqueles que realmente não obedecer o que ele fala, né? Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometerem contra mim, como também confessarem que andarem contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e o fizer entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, lá atrás, também da minha aliança de Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei.
Mas a terra na sua assolação deixada por eles folgará por seus sábados, e tomarão eles por bem castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que Deus deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Então isso foi tudo que o Senhor entregou na mão de Moisés para que Moisés replicasse ao povo. E Moisés, ele categoricamente replicou do jeito que tem que ser, né? Lá em Levítico 27, ele fala assim, votos particulares e a avaliação dele. Lá em 27. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da sua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, e a tua avaliação será de 30 ciclos, se a idade for de 50 anos até 20. A tua avaliação do homem será de 20 ciclos e a da mulher de 10 ciclos. Se a idade for um mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será 5 ciclos de prata. E a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos e, se for mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que este o avalie, segundo o que permite as pessoas do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, e outros serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferecerem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo a resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote o avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à sua avaliação e a casa será sua novamente. Voto de um campo e o resgate dele. Até isso, Senhor, é detalhista demais, né? Imagina no mundo de hoje ele colocando tantos detalhes. Se alguém dedicar ao Senhor, está em Levítico 27, 18, tá? Perdão, Levítico 16, 27, 16. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo de sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro, segundo os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de algum modo quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação, e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor. Como campo consagrado, a posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará
encontrará o preço da avaliação, até ao ano do jubileu, e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tomará aquele que o vendeu, aquele que de quem era a posse do campo por herança. Toda a sua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. Detalhes do Senhor, meu amigo. Lá em Levítico 27, 28 fala assim: não há resgate para certas coisas consagradas. Não há, né? No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor de tudo que tem, seja o homem, o animal, o campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Se resgatar, será morto. Sobre as dízimas, lá em 30, Levítico 27, 30. Também todas as dízimas da terra, tanto de cereais do campo como dos frutos da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, e de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será do Senhor. Santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte de Sinai. Então, todos esses mandamentos que eu falei para vocês esses tempos, essas leis, eu recomendo que você leia. Está lá em Levíticos. Parece ser bobo, mas não é, pessoal. Isso é muito importante porque são leis que às vezes nós passamos batidos, que uma dessas leis são leis para nós. Nós precisamos entender, tá bom? Então, eu quero deixar assim claro, nós estamos terminando o livro de Levíticos, que é o terceiro livro. Vamos só resgatar o primeiro livro chama-se Gênesis. Segundo livro chama-se livro de Êxodo. Terceiro livro, oi, Dalba, seja bem-vinda aqui, tá? Terceiro livro é o livro de Levítico, que nós estamos terminando hoje. E vamos começar hoje o quarto livro, né? Que é o quarto livro de Moisés, chamado Números. Números, tá? Então, eu li para você assim, ó. Eu coloquei na descrição assim, né? Os líderes de Israel. Não foi? Então eu vou completar. Os líderes de Israel implementam as leis. Só para você entender, Levítico, vamos fazer um resumo rápido dele aqui. Enquanto o livro de Levítico registra as leis cerimoniais de Israel, o livro de Números conta como os líderes de Israel implementaram essas leis. Então, Levítico conta as leis e aqui agora em Números vai falar como é que eles implementaram essas leis, tá? Números descreve como o povo de Israel aprendeu a funcionar como grupo, conta como Deus organizou a sua economia religiosa, civil e militar em preparação para o culto, a conquista e a jornada que estava pela frente. Como o restante da Bíblia, Números registra explicitamente os erros e o sucesso dos líderes, bem como dos seguidores. Uma das principais lições de liderança é: líderes sem fé e visão sufocam o potencial do grupo que lideram. O pecado da descrença se evidencia seguidamente no livro de Números. Perspectivas temporais e autoprotetoras se multiplicam. O profeta Balaão, por exemplo, descarta voluntariamente os seus princípios para obter benefício pessoal. Corá perde de vista a corrente de cuidado estabelecida por Deus e se revolta contra os líderes de Israel enviados por Deus. 10 dos espias enviados a Canaã voltam com medo, desanimando o povo de ir em frente para alcançar o alvo.
de tomar a posse da terra prometida. Por outro lado, Números também fornece um quadro de liderança sadia e eficiente. Eleazar, filho de Arão, assume a posição de sumo sacerdote depois da morte de seu pai. Ele cumpre com sucesso o papel, graças a mentores crentes e a modelos que apoiavam. E apesar de sua impaciência com os israelitas, Moisés, Arão, Josué e Caleb demonstraram convicções divinas e princípios centrados em liderança. O seu tipo de liderança fornece as lições positivas do livro. O papel de Deus em Números. Deus exerceu tanto a vara como o cajado ao guiar o seu povo pelo deserto. A primeira geração nunca chegou à terra prometida por causa da falta de visão, descrença e desobediência. Sofreram a vara de punição. Segunda geração chegou lá, guiada pelas claras instruções do alto e pelo cajado de líderes visionários. O livro divide-se naturalmente nessas duas histórias. O título do livro provém de dois censos que Deus instruiu que líderes fizessem, dividindo assim o livro em duas partes lógicas. O primeiro censo aconteceu próximo ao Sinai, justamente antes da jornada pelo deserto, e o segundo ocorreu próximo ao Jordão, quase 40 anos mais tarde, em preparação para a entrada na terra prometida. Próximo ao final, a desobediência impediu até Moisés de entrar na terra, e Deus chamou Josué, aprendiz de Moisés, para sucedê-lo como líder de Israel. Quais foram os líderes em Números? Moisés, Arão, Josué, Balaão, Eleazar, os 70 anciões. Outras pessoas de influência em Números foram os Caleb, Corá, Datã, Abirão, os 10 espias, Rubem, as filhas de Zelofeade, né? E aqui são as lições de liderança que nós vamos aprender em Números. Líderes de confiança devem ser motivos puros. Os comprometimentos distinguem as pessoas que fazem pessoas que sonham. Visão é essencial. Você não pode apoderar-se do que não vê. Líderes devem ser fiéis no uso do tempo e flexíveis com sua agenda. Liderança e responsabilidade devem ser compartilhadas de acordo com os dons. Líderes devem compreender os seus recursos antes de planejar a sua caminhada. Líderes devem estar suficientemente seguros para manejar os conflitos críticos e confrontação. Bacana, né? Então, tudo isso nós vamos ler em Números. Nesse livro poderoso que vai dar-nos a visão de liderança, né, nesses pontos. Esses pontos que eu falei para você aqui de lições de liderança, eu vou deixar na descrição para vocês entenderem, tá bom? Então, para a gente finalizar hoje, eu quero deixar claro para vocês que cada vez mais que nós nos aprofundamos na palavra do Senhor, mais a guerra no mundo espiritual se levanta. Isso é normal. Mas fique firme, porque o Senhor já deu vitória pra gente, tá bom? O Senhor já deu vitória, a vitória é certa, tá bom? Então, meus amigos, pra gente finalizar, eu quero só deixar isso gravado, né? Que você nasceu para liderar, nasceu para governar, e o Senhor quer que você se levanta, mas se levanta como líder, como um imperador, tá bom? Então vamos finalizar, inclina a sua cabeça aí que eu vou fazer uma oração com você. O Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em nome de Abraão, Isaac e Jacó, líderes do passado como Israel, ó Pai amado, eu clamo e levanto a minha cabeça a Ti, meu Pai, e agradecendo por mais um dia, por esse 39º dia aqui na tua palavra, meu Pai, lendo a Tua palavra. Vamos entrar agora no 4º livro, meu Pai, o livro de Números. Dai-nos força, sabedoria, entendimento, meu Pai. Eu te peço nessa jornada que nos dê força, meu Pai. Oh, Pai amado, eu te peço de coração, proteja todas as pessoas que assistem, que passam por aqui, meu Pai. Livra-as da ansiedade, da depressão, da insônia, do desejo da morte, meu Pai. Livra de todo mal. Livra do homem sanguinário, da bala perdida, meu Pai. Coloca a couraça da justiça, o capacete da salvação. Livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, meu Pai, amanhã vou estar fazendo a 40ª live. Amanhã nós vamos estar entrando literalmente no 4º livro. 40ª live, ou seja, número 40, e o 4º livro. As coisas de Deus são incríveis, né? Então, 44, ou seja, 40 dias e o 4º livro da Bíblia. Então, meus amados, que o Senhor Jesus abençoe grandemente vocês, derrame sobre nós bênçãos sem medidas, tá? E nos leve em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. Claudinha, Dalba, boa noite. Fica com Jesus, tá? Até amanhã. Amanhã tem mais, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.